Nós vamos estudar e vamos ter mais uma prédica numa porção das Sagradas Escrituras, e gostaria de convidar os irmãos, portanto, para que abram a Bíblia no Evangelho de Mateus. Nós estamos estudando, pelo menos da minha parte, sistematicamente o Evangelho de Mateus, e findamos no capítulo 17, e portanto hoje vamos abordar o capítulo de número 18. Abra a sua Bíblia, Mateus, capítulo de número 18, do versículo 1 ao versículo de número 6. Mateus, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo de número 6. Eu vou proceder à leitura do texto bíblico, você pode acompanhar atentamente a mesma. Diz assim: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Vamos ter mais uma palavra de oração. Oremos. Senhor Deus, temos aqui diante de nós o texto bíblico que fora lido, e pedimos encarecidamente que o Senhor fale conosco pela instrumentalidade do Teu Santo Espírito, que possamos, ó Deus, ser iluminados ao ponto de compreender a Tua palavra, a fim de interpretá-la corretamente e a fim de aplicá-la adequadamente às nossas vidas, para que pratiquemos aquilo que vamos aprender hoje. Cientes de que somos totalmente dependentes do Senhor, é que oramos assim. E oramos com base nos méritos de Cristo, nosso comum Salvador. Amém. Quem tem filhos ou convive com crianças, sabe muito bem que sempre tem uma pérola que acontece com crianças e que você pode ter alguma para contar, algo que você presenciou, experimentou diante de uma criança. Conversando certa feita com uma pessoa, ela me contou que foi com o seu filho muito pequeno, foi para o hospital, para o médico, para uma consulta, e de repente a criança viu um outro rapaz ali com um rosto deformado, e então a criança começou a chorar e a gritar, apontando para o rapaz e falar para a mãe: mamãe, um monstro, mamãe, um monstro, mamãe, um monstro. A mãe, muito constrangida com aquela situação, pegou a criança, porque ela estava falando isso na frente de todo mundo, levou a criança para o banheiro e começou a corrigir o filho, dizendo à mãe: filho, não é um monstro, é uma pessoa, e ele está doente, ele veio aqui para encontrar-se com o médico, e o médico vai cuidar dele, vai tratar dele, porque ele está doente. De repente os dois saem e voltam para a sala de espera, e a criança encosta naquele senhor, faz um carinho no braço dele e diz: coitadinho do monstro, né? Monstro tá dodói. Quando nós olhamos para o nosso texto, nós encontramos o Senhor Jesus nos comparando e dizendo que nós precisamos nos humilhar e nos converter como uma criança. Mas a pergunta é: o que isso quer dizer? Será que isso quer dizer a inocência? Será que isso quer dizer confiança? Será que isso quer dizer qualquer outra realidade? Ou seja, o que isso quer dizer? Qual o ponto de comparação aqui do Senhor Jesus em relação às atitudes das crianças e a forma como a criança se porta? Nós vamos ver isso e entender o que Jesus está comparando aqui no aspecto de que nós precisamos ser como uma criança.
Mas antes nós precisamos entender o contexto, e até mesmo antes da temática, do tema que eu sempre proponho para os irmãos. Capítulo 9 de Marcos, que é um texto paralelo, um texto sinótico, que fala sobre o mesmo evento. Lá diz, do versículo 33 ao versículo 38, que os discípulos estavam discutindo no caminho. Então, o que não nos é informado aqui, no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, nos é informado no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, o mesmo texto. Diz que eles estavam discutindo no caminho sobre quem seria o maior no reino dos céus. Então, eles estavam, vamos dizer assim, num linguajar comum, né? Eles estavam disputando sobre quem seria o maior no reino. Quando nós olhamos para Lucas, no capítulo 9, versículo 46 e 48, esse texto, que é também paralelo ao nosso, diz que Jesus conhecia os pensamentos daqueles discípulos, sobre o que eles arrazoavam e o que eles queriam. E o próprio Senhor Jesus pergunta para os discípulos: o que é que vocês estão discutindo? Aqui o nosso texto, ele é mais sucinto. Eles já fazem diretamente a pergunta, sem essa prévia que nos é dada nesses outros dois evangelhos. Então, a questão aqui é que Jesus detecta a rivalidade deles e silencia-os com uma pergunta e com o seu questionamento, né? E então eles param de discutir, mas eles fazem uma pergunta que está no contexto da discussão deles. E a pergunta, sim, agora aparece aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, sendo o primeiro versículo, né? Eles perguntam ao Senhor: quem é porventura o maior no reino dos céus? Percebam que a pergunta dos discípulos não é uma pergunta teológica. Eles não estão fazendo uma pergunta porque eles têm dúvida, mas é uma pergunta com base em uma disputa. É uma pergunta que revela exatamente a discussão deles e a disputa entre eles, uma disputa por posição, por ter a primazia, por querer destaque. No contexto anterior, eles ficaram tristes quando Jesus informou pela segunda vez que haveria de morrer e ressuscitar. E logo em seguida eles já saem da tristeza para a disputa. E o interessante é que eles entendiam que Jesus era o Messias, não de uma forma tão ampla como eles entenderam depois, mas eles entendiam que Jesus era o Messias e eles pensavam que o reino desse Messias seria aqui nesse mundo. Por isso é que eles ficaram tristes. E eles entendem que esse reino é tão grandioso que eles querem um lugar de destaque dentro desse reino. É esse o posicionamento, é essa a discussão. Aqui o contexto é exatamente esse. Eles entendem no poder do Senhor, na manifestação do Senhor, que haveria de acontecer em Israel, e eles estão disputando um local. E então é nesse contexto da indagação deles, do sentimento do coração deles, desse desejo de destaque, que o Senhor toma uma criança, coloca no meio deles, e então diz que eles precisavam se tornar como uma criança, e se eles se tornassem como uma criança, então eles entrariam no reino dos céus. Diante desse breve exposto, eu gostaria de meditar com os irmãos sobre o seguinte tema: a grandeza de um pequenino seguidor de Cristo. Para um leitor atento das Sagradas Escrituras, e vocês que estão acompanhando a pregação sistematicamente no Evangelho de Mateus, tanto aqueles que leem quanto aqueles que atentaram para as pregações, esses vão perceber que Pedro, ele recebe um destaque já há um bom tempo nessa sequência aqui, desde o capítulo 14, quando Pedro então anda sobre as águas, em vários momentos como a confissão de Pedro, e então até o capítulo 19, Pedro parece ser o líder dos discípulos, parece que ele está sempre à frente, sendo representante, o porta-voz dos discípulos. Até parece que outros percebem isso, porque os líderes judeus ali de Cafarnaum, os cobradores de impostos das 2 dracmas, eles vão até Pedro e perguntam para Pedro, dando a entender que até mesmo as pessoas que estavam por fora, não andavam constantemente com Jesus, até parece que esses conseguem entender a liderança de Pedro. E então eles estão discutindo sobre quem é o maior. Poderia eles
em algum momento ter entrado na discussão por causa da presença de Pedro entre eles, porque no capítulo anterior 3 foram levados ao monte e os outros ficaram abaixo, como se houvesse um destaque em relação aos 3 e os outros se sentiram menosprezados por causa disso. Seria porventura esses os aspectos que levaram o coração deles a discutir? Pode ser isso. O que é certo é que eles estavam discutindo e estavam desejosos por posição. Quando nós olhamos para o capítulo 20, você que não fechou a Bíblia, você pode, portanto, virar uma ou no máximo 2 páginas, e você vai perceber que no versículo 17 e 18 do capítulo 20, Jesus prediz novamente a morte e a ressurreição dele, e então, no versículo 19 também, e então do versículo 20 em diante, nós encontramos um pedido dos 2 filhos, juntamente com a mãe, os 2 filhos de Zebedeu, juntamente com a mãe, o pedido de destaque para que eles se assentassem, um à direita e o outro à esquerda no reino de Deus. E o interessante é que esse pedido de destaque em relação aos outros está exatamente no contexto em que Jesus novamente prenuncia a sua morte e a ressurreição, como que eles estivessem entendendo o seguinte: o Senhor está prestes a morrer, nós temos que nos colocar e nos adiantar para fazer esse pedido, a fim de que nós venhamos ganhar destaque nesse reino. Então nós encontramos mais uma vez os discípulos preocupados com posição, preocupados com proeminência, com primazia, e isso é o que o Senhor Jesus há de condenar aqui nesse texto. E nesses contextos nós encontramos então uma disputa entre eles. Inclusive no capítulo 20 os outros ficam tristes e chateados com os 2 pelo fato deles terem pedido isso. Entendam que o reino do Senhor é um reino poderoso, grandioso, e eles entendiam isso. Mas o que eles não entendiam é que aqueles que querem destaque e posição neste reino, eles não entenderam a natureza deste reino. É isso que o Senhor está nos ensinando aqui, porque aqueles que carregam um desejo por posição dentro do reino, na verdade eles não entenderam o significado desse reino. E a regra desse reino não é o da ambição, não é o do destaque, mas é o da doação e da humilhação. É isso que o Senhor vai nos ensinar, e é exatamente isso que está no contexto de se igualar a uma criança, porque o texto deixa claro a expressão se humilhar como uma criança. Diante da pergunta dos discípulos a Jesus sobre quem é o maior no reino dos céus, então o Senhor Jesus toma aquela criança, coloca a criança no meio deles, sabendo do que se tratava, e então o Senhor Jesus diz que para ser grande no reino de Deus, precisava ser semelhante àquela criança que ali estava. Que metáfora vibrante, não é verdade? Vibrante e viva, e está diante deles. O próprio Senhor Jesus pega uma criança. Sproul diz que essa criança poderia ter de 2 a 3, no máximo 4 anos, e eu entendo que ele está correto em relação a isso. E então Jesus coloca no meio deles, como se estivesse colocando a criança, e a ideia no meio é exatamente isso, um círculo em volta deles. Jesus coloca a criança e todos olham para aquela criança, e Jesus diz: para ser grande tem que ser como essa criança. E então percebam que essa é uma metáfora viva, vibrante, porém humilhante. Ser grande é ser pequeno. É isso que o Senhor está nos ensinando. Ser grande é ser pequeno. E então Jesus nos explica o que significa ser pequeno dentro desse contexto. É como o próprio versículo deixa claro, que ser igual a uma criança é se converter e se humilhar. É isso que nós encontramos aqui no versículo 3. Olhe atentamente o que é que diz o versículo 3. E disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes, então a expressão da comparação está associada ao aspecto da conversão. É por isso que Jesus, e o versículo 2 fala que Jesus chamou a criança para o meio deles, e diz: se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar, versículo 4, como essa criança, esse é o maior do reino dos céus. Então a comparação aqui está no fato da conversão e da humilhação.
Agora, nós precisamos entender o significado profundo disso, já que já entendemos no aspecto do que o texto está dizendo, como se tornar como uma criança. A criança aqui é introduzida não com um sentido então de inocência, é uma criança inocente, não sabe o que fala. Não é no sentido como nós costumamos a falar, olha, essa criança aqui ela é pura, né? Olha, ela não tem pecado, como alguns falam, né? Alguns acabam falando, ela fala isso porque ela tem uma pureza no coração, ou coisas dessa natureza que você talvez já tenha ouvido por aí. O que o texto deixa claro é que os dois aspectos que precisam existir é da conversão e da humilhação. Então é nesse ponto que o Senhor está falando, não sobre pureza ou inocência ou sinceridade, mas humildade e despreocupação em ascendência social. Então uma criança, ela não vai ficar, e é por isso que eu entendo que Sproul está correto com a questão da idade, ainda que seja uma conjectura, mas é por isso que eu acredito que Sproul está correto com a questão de ser uma idade bem tenra, uma criança bem pequena, porque quando a criança já vai ficando maiorzinha, ela já começa a disputar, né? Porque o contexto aqui é esse, é o contexto da disputa, e a gente sabe que crianças mesmo pequenas disputam, mas elas não disputam com a intenção de serem grandes. É esse o ponto aqui. Eles não disputam com a intenção de serem melhores. Eles disputam um brinquedo, disputam uma comida, mas eles não pensam assim, eu vou disputar porque eu sou melhor do que vocês. Pelo menos as menores, né? Depois quando cresce, isso acaba. Elas já querem disputar assim, achando que são melhores do que outras. Então, o princípio da humildade está associado à confiança que uma criança tem. Porque a conversão tem a ver com a questão da confiança. E percebam que inclusive o texto diz, eles estão perguntando sobre o maior no reino dos céus. O Senhor, ele é tão nevrálgico na análise dele, que ele vai além sobre ser maior no reino dos céus. Ele diz que de modo algum a pessoa vai entrar no reino dos céus. Ou seja, ele, se não se converter e se não se tornar como uma criança, ele não vai ser nem maior nem pequeno no reino dos céus, ele não vai nem entrar. A resposta do Senhor é muito mais profunda do que a indagação deles. Assim como o jovem rico no capítulo 19 pergunta sobre o que ele poderia fazer para herdar o reino de Deus, e o Senhor dá uma resposta muito mais profunda, dizendo que se ele vendesse tudo que ele tinha e desse aos pobres, ele teria um tesouro no reino dos céus. Então o Senhor Jesus amplia com o jovem rico a pergunta que ele fez. E aqui também o Senhor amplia o raciocínio, falando que nem é possível alguém entrar no reino dos céus se ele não se converter. E então aqui nós encontramos o Senhor Jesus falando sobre humildade, porque se humilhar com uma criança, e o Senhor Jesus está falando sobre se converter, ou seja, a pessoa que se converte, ela tem uma mudança de mente, ela não tem aquela mentalidade de querer ser grande, ele tem uma mentalidade de servir. A ideia de conversão tem, a concepção da palavra tem a ideia de transformar a mente e as atitudes. Então é uma pessoa que é transformada, ela mudou o caminho dela, e se ela estava numa disposição e numa direção de disputa, ela precisa entender que ela deve abdicar, abandonar essas disputas, e ela precisa entender que ela veio para servir e não para ser servido. E então é dentro desse aspecto que a pessoa precisa confiar na palavra do Senhor, porque uma criança confia na palavra do adulto, e então é dentro desse aspecto que nós precisamos nos converter e confiar no Evangelho, no ensinamento de Deus, porque isso também é humilhar, é se despir da autoconfiança e confiar naquele que nós precisamos confiar, que no caso aqui é o Senhor Jesus. O contexto é tão belo, como tudo nas Escrituras é belo, que o Senhor Jesus, no finalzinho do capítulo 17, ele se humilha, porque ele não precisava pagar um imposto. Ele era o rei, o filho do rei, o filho de Deus, dentro da metáfora que foi estabelecida ali. Ele é o próprio rei, mas ele paga um imposto, e isso é humilhação para o Senhor. E o Senhor está ensinando que aqueles discípulos também precisavam seguir o mesmo caminho, precisavam se humilhar. E o versículo 5, então, nos
mostra que o Senhor inclui as crianças nesta relação de comparação, porque até aqui o Senhor Jesus pega a criança, coloca no meio deles para que eles olhem para as crianças, e para aquela criança, e para que então os discípulos se tornassem como criança. Mas agora o Senhor se volta para a criança, e o discurso agora é para os adultos também, mas precisamente não em comparação, mas falando especificamente sobre a criança. E o versículo 5, o Senhor Jesus, então incluindo a mensagem para as crianças, diz que elas são importantes no reino de Deus, dizendo que qualquer um que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E a ideia é que se alguém receber qualquer criança como aquela que estava ali, recebia Cristo na questão da identificação do Senhor Jesus. O Senhor se identifica com aquela criança, e então, aos olhos da humanidade, as crianças são desprezadas, elas são consideradas como insignificantes, e o Senhor está elevando as crianças numa posição que os adultos devem olhar para as crianças e ao ponto da humildade entender a grandeza das crianças. Então isso é ser humilde dentro da concepção do Senhor Jesus, que nós valorizamos aqueles que são considerados como insignificantes pela sociedade, e esse é o princípio da humildade. Aos olhos dos cristãos, de todos os cristãos, as crianças têm um grau de importância, uma importância tal que o Senhor Jesus diz que quem recebe as crianças recebe o próprio Senhor Jesus. Olha que profundidade, olha que grandeza do significado do que é ser humilde. Ou seja, você olha para uma criança e você entende que ao fazer algo pela criança, você está fazendo pelo próprio Senhor Jesus. E então nós entendemos o que significa ser humilde nas palavras do Senhor, e se humilhar e se converter é se esvaziar de qualquer confiança própria e de qualquer orgulho e egoísmo, o que até então eles não estavam fazendo, pelo contrário, eles estavam disputando. Jesus nos lembra, portanto, que não é apenas a atitude da humildade que devemos ter quando nós olharmos para nós mesmos, mas uma atitude de humildade existe quando nós olhamos para as outras pessoas, como nós vemos as outras pessoas, porque alguns podem pensar que a humildade está no fato de nós nos rebaixarmos, mas nós precisamos entender que a humildade é olhar o outro e considerar o outro como importante, e é isso que o Senhor faz aqui, olhando para os pequenos e dizendo que as pessoas precisam considerar os pequenos em alta estima. Ou seja, a humildade se evidencia na forma como olhamos para os outros. Olhar para uma criança em autoestima é um indicador de que Deus tem operado a mudança no coração do ser humano, ao ponto dele ter se convertido, e isso nos leva à verdadeira humildade do reino. O verso 6 mostra, portanto, o sentido inverso. Se o verso 5 fala sobre receber uma criança, e então aquele que assim faz recebe ao próprio Senhor, o verso 6 está relacionado a rejeitar. É no sentido inverso, no sentido contrário, quando então está falando sobre o desprezo quanto aos pequenos, quanto aos pequeninos, ao fazê-los tropeçar inclusive. E aqui isso é demonstrado como um erro tão crasso que melhor seria, nas palavras do Senhor Jesus, que alguém atasse uma corda em uma pedra de moinho, a outra ao pescoço, e se lançasse ao mar. Era melhor ele fazer isso do que trazer um escândalo e fazer com que um desses esses pequeninos se desviasse. Há uma pequena controvérsia aqui sobre quem são esses pequeninos, que o Senhor Jesus está se referindo ao versículo 6. E qual é a controvérsia? Porque o Senhor Jesus está falando que os adultos precisam ser como pequenos. E então a pergunta é, será que Jesus está se referindo a adultos que se consideram como pequenos, se converteram e são humildes? Ou será que o Senhor Jesus está se referindo às crianças propriamente dita? Então uma discussão gira em torno dessas duas realidades, e especificamente porque o texto diz, aos pequenos que creem em mim. Então há um qualificativo aqui quanto a esses pequenos, são os pequenos que creem em Jesus. Agora, ainda que haja toda essa discussão,
e o versículo 5, para aqueles que são adeptos de serem crianças propriamente, né? A conexão que é usada no texto, né? Qualquer porém, que mostra a conexão do versículo 5 com o versículo 6, então esses advogam que são crianças. E eu gostaria de dizer que eu entendo que tanto uma realidade quanto a outra se encaixam perfeitamente. Nós não podemos, em uma matéria em que não é tão claro, nós podemos aplicar esse princípio para tantos outros. Pode ser que o Senhor estava sim se referindo a adultos, e a tendência é que seja isso, mas nós não podemos ser tão rigorosos ao ponto de dizer que isso não se aplica a crianças, porque nós entendemos que muitos que induzem crianças ao erro e à perdição e fazem as crianças tropeçarem, também se enquadram em um caso de escândalo, que melhor seria que fosse feito o que o Senhor Jesus está falando aqui. E nós vamos entender o que o Senhor está falando aqui com amarrar uma pedra no pescoço, uma pedra de moinho, e se lançar ao mar. Será que o Senhor Jesus estava dizendo que nós devemos praticar o suicídio? Vamos ver isso um pouco mais à frente. O que é ensinado aqui no versículo 5 é que a humildade é demonstrada no recebimento de uma criança. E no verso de número 6 é que a falta de humildade se dá no desprezo que se faz aos pequeninos que creem em Cristo, por não considerá-los em autoestima, em autoapreço, e então, por isso, as pessoas acabam escandalizando os cristãos, acabam escandalizando estes, pelo menos cristãos nominais. Vamos ver algumas lições que nós podemos extrair aqui de tudo isso que nós falamos aqui. Primeiro, avaliando a grandeza. Hoje nós avaliamos o grande feito de alguém com base na magnitude do que foi feito, no espectro de atuação, na amplitude do que foi feito, na fama que a pessoa tem. Então estes são aqueles que são considerados como grandes na nossa sociedade. Alguém que inventou uma coisa que mudou a vida das pessoas, alguém que conseguiu uma fortuna, construindo uma empresa que trouxe um impacto social na vida das pessoas. Nós consideramos grandes aqueles que realizaram obras que entraram para a história, ou até mesmo no contexto menor, aquele que tem destaque na sociedade. Se você for olhar alguém que a sociedade considera como grande, é aquele que tem um prestígio, é aquele que você digita no Google lá o nome da pessoa e vai aparecer várias matérias sobre o nome daquela pessoa. Por quê? Porque ela tem destaque na sociedade, é alguém influente na sociedade. Mas nas palavras de Jesus, ser grande é exatamente o oposto. Então nós precisamos avaliar o nosso conceito de grandeza. O conceito do Senhor Jesus de grandeza é ser como uma criança, é voluntariamente se humilhar. É esse que é o conceito de grandeza do reino, e nós precisamos avaliar o nosso conceito de grandeza. O conceito de grandeza segundo o reino não é o conceito de destaque, mas é o conceito de humilhação e de doação, como o próprio Senhor Jesus nos ensina no capítulo 20 desse mesmo evangelho. Ou seja, diante de uma possibilidade de prestígio, a pessoa não se engrandece, mas ela se anula para que Cristo seja glorificado. Não é uma aspiração por conquista, ela não deseja o sucesso de que o nome seja afamado. Isso não é o pensamento de grandeza segundo o Evangelho, mas é um pensamento de que a pessoa ela é ínfima no reino, e não só ínfima, mas ela se perdeu e ela jamais entrará no reino. Então não é um desejo por honrarias, mas é exatamente se esvaziar e se humilhar. Ser grande é se tornar pequeno. Como o autor medieval Thomas A. Kempis, no seu livro A Imitação de Cristo, disse: ser genuinamente grande é aquele que se considera pequeno e não se importa com grandes honrarias. Ensinando humildade com a vida. É interessante isso. Sabe por quê? Porque aquele que ensina e aquele que está à frente para falar sobre humildade, ele precisa ser humilde, não é verdade? Imagine alguém falando sobre humildade e as pessoas ouvindo e falando bem assim, não vive nada o que está falando. E o Senhor Jesus é o mestre por excelência, Ele é o Salvador, e Ele nos ensina como nós devemos aprender. Ele
consegue enxergar a disputa, ele consegue enxergar toda aquela confusão, aquela balbúrdia, aquela mixórdia que está acontecendo na discussão entre eles, na disputa entre eles, e Jesus poderia simplesmente chegar e repreendê-los, e dizer o seguinte: o que é que vocês estão discutindo aí? Vocês estão ficando doidos? E ele tinha toda a autoridade para fazer isso, em alguns contextos ele até fez, repreendeu alguns veementemente, mas o Senhor humildemente ensina sobre humildade. Ele pega uma criança, coloca ali no meio deles, tem paciência e vai ensinando, não repreende, mas com doçura mostra o significado de ser grande, que é passar pela humildade. Portanto, o ensinamento da humildade perpassa pela vida que é apresentada, uma vida de humildade, porque há um grande valor do ensino quando aquele ensino é praticado, e nós encontramos isso aqui nas palavras do Senhor Jesus. E assim também deve ser todo seguidor de Cristo, que deve ensinar com submissão, que deve olhar para o seu próprio coração, porque todos nós carregamos no nosso coração a natureza pecaminosa do orgulho, e nós precisamos nos humilhar. Então, mesmo que alguém faça alguma coisa de destaque e seja bom no que faz, e não há problema nenhum quanto a isso, alguém ser bom no que faz, e ainda que outros vejam, mas ainda assim é possível ele ser humilde e entender que a graça de Deus sobre ele, que faz com que ele seja assim, e então mesmo ele tendo destaque na sociedade, ele se humilha. Portanto, não é o fato de ter destaque na sociedade, mas é o fato da disposição de não se considerar como maior e não se considerar como grande. O verdadeiro ensino é que quando alguém sabe intelectualmente, ele precisa proceder de acordo com o que ele sabe. Nesse particular, se ele sabe o que é humildade e entende o que é humildade em todo o ensino que está sendo pregado aqui, ele só vai saber mesmo se ele colocar em prática, porque se ele souber intelectualmente, mas não praticar, de forma alguma ele aprendeu o que significa humildade. A outra lição que eu gostaria de trazer é que a humildade não significa complexo de inferioridade, porque a gente está falando sobre humilhar, e alguém chega e fala bem assim: olha, eu não presto para nada, eu sou terrível nessa vida, olha, aquela pessoa é muito humilde. Não, nada disso. Essa pessoa tem um complexo de inferioridade. Humildade não é complexo de inferioridade, então nós não podemos confundir, nós não podemos achar que uma pessoa que se considera como inútil, uma pessoa que fica triste, cabisbaixa, achando que ela é amaldiçoada nesse mundo, tudo acontece de ruim comigo e eu nasci mesmo para sofrer, eu não presto para nada, aquela pessoa é humilde. Nada disso. Humildade é uma atitude positiva, não é uma atitude negativa, positiva na confiança em Deus e não uma confiança em si mesmo. Ela inclusive sabe que é grande. E nós precisamos entender isso, nós somos grandiosos, mas nós somos grandiosos porque a obra de Cristo nos alcançou, e por isso essa glória que há de ser revelada em nós, faz com que nós sejamos grandiosos dentro dessa perspectiva do reino. Mas nós só somos assim quando nós nos esvaziamos, porque a dinâmica aqui é essa: o maior é aquele que se considera como menor, e ele vai ser o maior mesmo. Então, mas ele não é o maior segundo a proporção do conhecimento dele, segundo a própria capacidade, mas porque o Cristo o dignifica quando ele entende a verdade do reino. E então é assim que acontece. O apóstolo Paulo foi o grande apóstolo. Nós não podemos dizer que ele é o menor, apesar dele ter se considerado como menor, mas ele é realmente alguém de destaque, alguém grandioso dentro das obras que Deus fez através dele, mas isso na comparação do reino, não na comparação daqui da terra, e nós precisamos entender isso. Portanto, não é aquele complexo de inferioridade, mas é entender a grandeza que não está em nós, mas a grandeza que está em Cristo. Sermos grandes e gloriosos em Deus e não em nós mesmos. E é isso que Sinclair Ferguson, um pastor escocês, diz. Ele diz: humildade não é simplesmente sentir-se pequeno e inútil, como um complexo de inferioridade, é sentir como Deus é grande e glorioso e se ver sobre essa mesma luz, mais dentro da perspectiva de não ser grande e glorioso segundo os nossos próprios olhos, não segundo nós mesmos, mas segundo o amor e a riqueza de Deus. Deus nos amou com amor profundo e nós devemos nos valorizar, sim. Evangelismo de uma criança como sendo algo imperativo,
como sendo um imperativo. Essa é uma lição também que eu gostaria de trazer aqui, com base no versículo de número 5. Aquele que receber uma criança, recebe, em nome do Senhor, recebe o próprio Senhor Jesus. Como nós desprezamos as crianças. Às vezes nós legamos para segundo plano de tarefa da igreja a evangelização das crianças. Não estou falando propriamente a nossa igreja, estou falando a humanidade como um todo, que não valoriza tanto o trabalho com crianças. E a gente percebe isso quando alguns não querem trabalhar com criança na escola bíblica dominical, porque dá muito trabalho. Mas é uma tarefa grandiosa, gloriosa e magnífica. E eu gostaria de incentivar os irmãos a serem professores de escola bíblica dominical de crianças, entendendo a grandeza desse feito. Às vezes pode não ter destaque, como alguns podem querer, mas isso é ser pequeno quando nós entendemos a grandeza do ministério com crianças. Nós entendemos que aquela criança que adentra a porta da sala da escola bíblica dominical, entendendo a realidade do que Jesus diz aqui, nós recebemos a Ele mesmo. Entendam a profundidade disso. Você está recebendo uma criança que vem em nome do Senhor, e você está recebendo o próprio Senhor Jesus, nesse sentido de comparação, mostrando a importância do trabalho infantil. É como numa ilustração, dentro dessa questão de desprezo, né? Através de uma ilustração de um pastor que foi procurado por um irmão, e alguém disse para o pastor: olha, pastor, uma criança e um adulto se converteram hoje. E então o pastor disse: olha que bom, uma vida e meia foi salva, né? E aí talvez você já tenha pensado assim, que o pastor estava desprezando a criança, né? E ele disse o seguinte: uma vida e meia, porque o adulto já viveu meia vida, então ele só tem meia vida para viver. A criança é uma vida inteira que ainda tem muito para viver. E é normalmente isso que a nossa mente pensa de forma sintomática. A questão de que a criança não tem tanto valor como um adulto. E nós precisamos entender que o evangelismo de criança, o trabalho com criança, o investimento na vida de uma criança é muito importante, segundo o ensinamento bíblico. A atrocidade de fazer cristãos pecarem, essa é uma outra lição. Alguém perde o juízo cristão quando coloca um obstáculo à fé de outrem. Ou seja, de alguma forma ele faz com que outro tropece. Ele pode fazer isso de forma direta, quando alguém adentra na igreja, um novo convertido, e a pessoa começa a se destacar e outros querem abafar, achando que ela não merece esse destaque, ou por considerar aquela pessoa como indigna. Olha, estava lá no mundo até um dia desse, agora já está aqui na igreja assim, assim, assim. Então coloca obstáculos à fé de outra pessoa, e isso de uma forma direta, nesses termos, ou até mesmo de uma forma indireta, quando vive uma vida indigna do Evangelho, a pessoa não se dedica ao Evangelho, a pessoa acaba conduzindo outros ao caminho de perdição pelo qual ele está caminhando. Um novo convertido, por exemplo, que entra na igreja e percebe que a vida daqueles é uma vida relapsa, é uma vida dentro de um legalismo ou de um liberalismo total, e a pessoa é conduzida por aqueles que, entre aspas, seriam os mais experientes na fé, para a perdição. Então está escandalizando e trazendo uma dificuldade, um obstáculo para a fé daquela pessoa. Nós precisamos analisar a nossa conduta para ver se nós somos pedra de tropeço para qualquer pessoa, e se nós formos pedra de tropeço, que nós venhamos pegar aquela pedra de tropeço, lançarmos fora, para que não sejamos mais pedra de tropeço, porque melhor seria se nós pegássemos outra pedra, amarrássemos ao nosso pescoço, amarrasse a pedra ao nosso pescoço e então nos lançasse no mar. Então nós precisamos entender que é um pecado grave quando nós levamos outros à perdição, ao escândalo. Melhor seria que a nossa vida se encerrasse antes que isso acontecesse. É esse o ensinamento sobre o pecado grave de escandalizar os pequenos que creem em Jesus. Entendendo um pouco mais sobre isso, nós precisamos dizer o seguinte, que o ensinamento de Jesus é sobre vida e não sobre morte. Então,
falar sobre isso, pode parecer que o Senhor está dizendo e o ensinamento dele é sobre a vida, mas não. Está falando sobre morte, a destruição da vida, alguém tirar a própria vida. Então, o ensino de Jesus é sobre morte? Não, o ensino de Jesus é sobre vida, e é isso que ele está ensinando aqui, a vida. Então ele não está falando sobre suicídio, o evangelho é da vida e não da morte, ele não está falando sobre suicídio. Então o que é que o Senhor Jesus está falando aqui? O que Jesus está falando é que nós não devemos interpretar esse texto literalmente, isso é o que eu estou falando, né? E o que é que Jesus está falando? Metaforicamente falando, Jesus está comparando uma vida com a outra, e dizendo que a vida mais importante é a vida eterna, e melhor seria... O melhor seria, não está dizendo que a pessoa tem que ir lá e fazer isso, mas a ideia é que eu entendo a grandeza e a profundidade do escândalo, que eu vou fazer de tudo para que eu jamais escandalize alguém, eu vou fazer de tudo, eu vou ser radical. Então o ensinamento metafórico é este: eu não vou abrir concessão para que eu possa escandalizar alguém. Eu vou ser radical nesse ponto. É isso que está sendo ensinado aqui. Então, a ideia é que é preferível uma morte física horrenda do que fazer pequenos tropeçarem para uma destruição eterna. Perder no sentido de ir para a condenação eterna. Jesus então não está desvalorizando a vida, pelo contrário, ele está valorizando a verdadeira vida, que é a vida eterna. Ele está colocando um imperativo de que nós precisamos cuidar da vida de outros, e aqui que está a lição da humildade, quando eu me preocupo com a vida do outro, ao ponto de me preocupar mais com ele do que até mesmo comigo. É por isso que o versículo 6 eu fiz questão de incluir na minha prédica hoje à noite, porque ele conecta também com os versículos que eu ainda haverei de pregar, mas ele também conecta com o ensino de hoje à noite. A questão da humildade, porque uma pessoa que é verdadeiramente humilde, ela se preocupa com o outro, ela olha para o outro, ela tem apreço pela vida do outro, e é isso que nós precisamos entender. O Senhor, portanto, valoriza a vida dos outros, mas nós precisamos fazer isso, valorizar a vida dos outros mais do que nós valorizamos a nossa própria vida, e fazendo assim, nós estaremos lançando fora o egoísmo de se preocupar com a nossa vida espiritual somente, e quem faz isso é um verdadeiro egoísta, quando se preocupa somente com a sua vida espiritual e acaba se esquecendo do outro. Nós precisamos seguir o caminho da humildade, de uma vida espiritual verdadeira, que implica na própria perda da vida para ganhar a vida do outro. É esse o ensinamento metafórico do Senhor. E esse é o único caminho para a grandeza deste reino, quando nós nos preocupamos muito com os outros. Uma autoavaliação necessária, porque diante disso o Senhor Jesus está dizendo o seguinte: avalie-se, olhe para ver se você está se preocupando com o outro, olhe para ver o que você tem desejado, qual o desejo do seu coração. Nós devemos avaliar a nós mesmos para sabermos se estamos sendo humildes, se nós queremos destaque, proeminência. Nós precisamos fazer essa investigação, se na igreja nós queremos ser reconhecidos, se o trabalho que nós queremos desenvolver é um trabalho que tem visibilidade. Nós devemos fazer essa autoavaliação, porque se nós não fizermos essa autoavaliação, nós correremos o risco de inclusive sermos obstáculos à fé de outros e de destruir a vida dos outros. Há um grande perigo de escandalizarmos outros quando nós não vivemos de acordo com o santo evangelho, quando nós deixamos de lado a vida cristã para que venhamos viver a vida pessoal de uma autoglorificação. Portanto, meus amados irmãos, nós precisamos tratar esse assunto com seriedade, porque no final das contas, se nós formos humildes, nós seremos uma ponte para que outros vejam Cristo em nós. E se nós formos orgulhosos, nós seremos pedras de tropeço. Nós precisamos dessa avaliação, porque ela é necessária para que nós possamos lançar fora da nossa vida todo e qualquer orgulho. Então a pergunta que nós devemos fazer é: será que eu quero proeminência na igreja? Será que nós estamos tendo vontade de destaque no reino? E a avaliação também deve vir dos seguintes termos: minha conduta tem escandalizado outras pessoas?
minhas ações têm sido prejudiciais ao Evangelho, como tem sido o meu proceder tem sido santo. Então nós precisamos de perguntas que venham diagnosticar como tem estado o nosso coração, e essas perguntas devem ser pessoais. A natureza do egocentrismo, como funciona o orgulho e o egocentrismo? O egocentrismo, na sua essência, se preocupa na própria pessoa. O interessante é vermos essa dinâmica no texto, porque Jesus disse o seguinte: eu vou morrer e vou ressuscitar. Aí depois tem o evento das 2 dracmas, e depois eles já estão discutindo. Eles passaram da tristeza para uma discussão de quem seria o maior. Eles não estavam nem pensando em Jesus, mas eles estavam pensando neles mesmos. Então a natureza do egocentrismo, do egoísmo, está no fato de que eu me despreocupo com todos e me preocupo comigo mesmo. Eles estavam preocupados inclusive de serem maiores do que os outros. Olha que questão. Quem é maior? A discussão entre eles era de que dentre os 12 eles precisavam ser maiores do que os outros, os seus pares. E é isso que Tiago e João pedem: lugares de proeminência ao lado do Senhor Jesus, em deferência de outros. É isso que nós precisamos entender, o funcionamento do egocentrismo. Nessa autoavaliação, nós precisamos nos perguntar: será que eu tenho olhado para o outro e olhado menos para mim? Então a raiz do egoísmo se evidencia quando nós nos preocupamos em nós mesmos e nos esquecemos até das mazelas dos outros, quando estes sofrem, porque Jesus fala sobre um sofrimento e eles esquecem rapidamente desse sofrimento, ainda que eles ficaram tristes, mas eles passaram dessa tristeza para uma disputa. Então alguém pode até se condoer de outro, mas aquele sentimento que envolve aquela pessoa rapidamente, pelo fato dele ter se condoído da dor do outro, passa rapidamente quando ele se esquece e não faz nada, e ele logo pensa em si mesmo. É quando, no ditado popular lá do Nordeste, nós entendemos: farinha pouco, meu pirão primeiro, né? Eu me esqueço dos outros para me beneficiar. Eu me preocupo com o outro e me esqueço. Eu me preocupo comigo e me esqueço do outro propositalmente. É assim que funciona o orgulho. Então perceba como funciona o orgulho e arranque-o do seu coração através da conversão que Cristo efetuou em você, através da conversão que o Senhor efetuou em nós. Qual é a natureza da humildade cristã? Se funciona o orgulho dessa forma, como a humildade cristã funciona? A humildade cristã, ela funciona num aspecto muito mais amplo. Primeiro, é necessário falar que um conceito de humildade, até o tempo do cristianismo, não era considerada a humildade como uma virtude, mas os escravos eram considerados como humildes. E humildes no sentido pejorativo, negativo, inclusive a raiz é a mesma de humilhação. Então eram aqueles que eram humilhados, aqueles que eram desprezados, e o Senhor Jesus é quem coloca em cena a questão da humildade como sendo uma virtude. E hoje as pessoas usam essa expressão no sentido de virtude, mas nós queremos falar que a humildade cristã diferencia de uma humildade que outros até mesmo apregoam por aí. A verdadeira humildade, que é a humildade cristã, perpassa no entendimento de que o santo evangelho me alcançou, e eu sei que eu sou pecador, e eu sei que não sou coisa alguma à parte do Senhor. Eu reconheço quem eu sou, e eu então me entrego em confiança ao Senhor Jesus. É algo não externo, porque alguém pode aparentemente demonstrar que é humilde, mas segundo o Santo Evangelho, segundo o cristianismo, é uma atitude interna, é um sentimento interno que leva a uma atitude externa, porque alguém pode transparecer uma humildade, e alguém já falou isso, a falsa humildade. Nós precisamos, portanto, entender que a humildade cristã é olhar para Jesus e saber que o Senhor Jesus é quem é grande e nós somos pequenos, e então nós confiamos totalmente no Senhor. E Ele, que tudo vê, sabe das nossas motivações, do que nós desejamos, e nós precisamos entender isso,
que o verdadeiro motivo do cristianismo, a verdadeira expressão do cristianismo é olhar para Cristo, conforme Filipenses capítulo 2, sendo Deus, o Senhor Jesus Deus, mas ele não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes se esvaziou e se fez como um de nós, servo, ele se fez como um de nós para nos salvar. Então é isso que nós precisamos entender, não é esperar recompensa, mas é esperar a graça do Senhor Jesus. Essa é a verdadeira humildade, nós precisamos enxergar assim, é esperar a recompensa da nossa humildade do Deus que tudo vê, e não esperar uma recompensa com base nos nossos méritos, é olharmos para a cruz e darmos a nossa vida pelos outros, isso é verdadeira humildade, e assim nós aprendemos que o único caminho para subir é descer, para se tornar grande é se tornar pequeno, que para se erguer nós precisamos nos rebaixar. O caminho da humildade é a total renúncia dessa vida, que será galardoada na vida eterna. E por fim, sem conversão não há salvação. Nós precisamos entender isso, porque o texto fala isso, que se nós não nos convertermos, se aqueles discípulos não se convertessem, jamais eles poderiam entrar no reino dos céus. Todos nós precisamos dessa mudança. Todos nós somos orgulhosos por natureza. Todos nós carregamos no nosso DNA o egoísmo. Então aquela questão de uma criança que é inocente, no final das contas, não há ninguém que é inocente aos olhos do Senhor, porque nós carregamos no nosso DNA o pecado de Adão, nós carregamos na nossa natureza humana, eu estou falando no DNA, na natureza humana, não no DNA lá, o código genético que a gente vai lá olhar, mas na natureza humana. Então é dentro dessa perspectiva que nós precisamos entender que nós precisamos nos converter, porque se nós não nos convertermos, jamais adentraremos o reino de Deus. Então, nós nascemos em pecado e nós precisamos do novo nascimento para nascermos em Cristo Jesus. E esse novo nascimento implica na renúncia do pecado, na renúncia de grandeza, para que possamos viver nele e para a glória dele. Que Cristo seja o centro da nossa vida, que ele cresça e que nós venhamos diminuir para a glória de Deus Pai. Que Deus nos abençoe.